Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vídeozão de domingo. Pessoal, esse vídeo de domingo, ele é um vídeo, você que é novo aqui no canal, e agradecer muito as inscrições, os membros, as pessoas que estão se tornando inscritas aqui no canal. Tá crescendo bastante, principalmente nessas duas últimas 3 semanas. O canal deu uma crescida muito boa. Agradeço a todos vocês. São inscritos novos aqui que provavelmente gostaram do meu conteúdo e querem continuar seguindo. Agradeço a todos vocês. De domingo, pessoal, esse vídeo, normalmente nos domingos e de vez em quando nas quartas-feiras à noite, eu solto um vídeo que não é simplesmente uma análise de um fundo, e sim um vídeo de conteúdo, um vídeo de fundamentos, um vídeo de que não seja especificamente, ó, o joinha aqui, especificamente de um único fundo, e sim um balizador. Algumas vezes alguns conceitos mais básicos, outras vezes alguns conceitos mais avançados, mas não focado em um fundo imobiliário específico, mas sim na classe de ativos, porque tem bastante investidor novo chegando, que está aprendendo a investir em fundo imobiliário. Então eu quero trazer esse conteúdo para agregar conhecimento, e não somente você que é cotista de um fundo determinado querer analisar aquele fundo que você acompanhar aquele fundo que você investe. E o vídeo de hoje, pessoal, eu trouxe 8 passos ou 8 regras que, se você seguir, eu tenho certeza que você vai montar uma carteira de fundos imobiliários consistente e para o longo prazo. E esse vídeo, vocês vão ver que ele é um pouco mais básico, mas ele tem alguns conceitos importantes, que isso serve tanto para quem é investidor iniciante quanto quem para investidor mais experiente. Mas também para mostrar para vocês, e para vocês tomarem cuidado com vídeos aqui no YouTube que falam aprenda a investir em fundos imobiliários. Aí você vai ver, o vídeo tem 20, 30 minutos. Pessoal, é impossível você aprender a investir em fundo imobiliário em 20 minutos. É impossível. São muitos fatores, muitas variáveis no investimento em fundo imobiliário. Tem algumas peculiaridades que você não vai conseguir aprender em um vídeo de 20 minutos. Obviamente que se você consumir conteúdo e vendo outros canais, vendo outros conteúdos, você vai aprender e vai se tornar um bom investidor. Mas tomem cuidado com esses vídeos que chamam aprenda a investir em fundo imobiliário, porque você não vai aprender a investir em fundo imobiliário em 20, 30 minutos. E vocês vão ver que dentro desses 8 passos, dessas 8 regras, a gente vai ter muito, dá para puxar muito assunto dentro de fundo imobiliário em cada uma delas. Para vocês entenderem o tamanho que é o investimento em fundo imobiliário, o tamanho de conceitos que são válidos e importantes para esse tipo de ativo. Então, pessoal, são 8 regras, 8 passos, que se você seguir, eu tenho certeza que você vai conseguir montar, ou pelo menos iniciar, uma carteira de fundo imobiliário que seja uma carteira consistente e principalmente que te proteja e evite você passar riscos desnecessários. Esse acho que é o mais importante. E o primeiro ponto, pessoal, que eu quero trazer para vocês, a primeira regra é: todo ativo tem preço. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte: eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, tanto na internet, Instagram, aqui no YouTube, que o preço não importa. Que não importa o preço que você paga, o preço que você está comprando ali é o preço que deveria estar. E que principalmente que o mercado ele é eficiente, né? Ele é eficiente em precificar os ativos. Talvez se a gente estivesse nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele é muito mais eficiente que o nosso. No nosso caso, o preço importa, e na verdade até nos Estados Unidos o preço importa. Por quê, pessoal? Existe uma seguinte regra: como é que sai um negócio imaginando um livre mercado, ou seja, que não tenha ninguém colocando uma arma na sua cabeça para você negociar ou comprar ou vender? Como é que funciona um negócio? Um negócio só sai, ele só acontece quando quem está vendendo acha que o ativo dele, aquele ativo que ele está vendendo, vale menos do que ele vale para ele. Por quê? Se ele vendesse, quem está vendendo achasse que o preço que ele está colocando, o ativo valesse mais que aquilo, ele subiria o preço. Então, por exemplo, eu vou vender um produto para você. Eu acho que eu vou vender por R$10 porque eu acredito que vale 9. Porque se eu acreditasse que valesse 11, eu colocaria mais, eu colocaria 12, por exemplo, eu colocaria 11. Por quê? Então, entendam, eu acredito que esse produto ele vale mais.
se eu tivesse vendendo, desculpa, eu acredito que ele vale menos, porque se ele vendesse mais, eu subiria o preço. Então, eu entendi que vale, eu vou pôr o preço 10 porque eu acredito que ele vale 9. Agora, quem está comprando esse produto por 10 reais, acredita que ele vale 11. Por quê? Se ele valesse menos, eu não compraria. Então, olha só, eu tô falando, ó, eu vou comprar esse ativo por 10, porque eu sei que ele para mim ele vale 11, então eu tô pagando mais barato. Agora, se para mim ele valesse 9, eu não vou pagar 10, eu vou baixar o preço. Entenderam? Então, para quem está vendendo, o produto sempre vai valer menos do que ele quer, ele está achando. E quem está comprando acha que aquilo vale mais. E aí, só por causa desse momento que eu coloquei para vocês, a gente percebe que o mercado não é tão eficiente assim quanto a gente imagina. Porque o mercado é formado por pessoas. Então cada um acredita que aquele preço daquele ativo, o retorno que ele vai trazer, é diferente para uma outra pessoa. E o retorno está em função do preço que você vai pagar. Porque todo ativo, seja fundo imobiliário, seja ação, são produtos e os produtos têm preço. Então, isso significa que o mercado não é tão eficiente assim quanto a gente imagina. E eu falo de fundo imobiliário, pessoal, porque o mercado de ação ele é um pouco mais eficiente do que o de fundo imobiliário, porque no caso de fundo de mercado de ações, a gente tem muito mais investidores, pessoa jurídica, tem muito mais fundos de investimento, que de fato eles não estão muito preocupados com o preço, eles estão preocupados mais com a qualidade do ativo. Já no caso de fundo imobiliário, a grande maioria, mais de 60% a 70% dos investidores em fundos imobiliários aqui no Brasil são pessoas físicas que compram fundo imobiliário por causa do dividend yield. Então, se o dividend yield cai, ele sai vendendo, ele não está muito preocupado se aquele ativo é bom, se a localização é boa, se aquele prédio, se o inquilino é bom ou se o inquilino é ruim. Está preocupado em receber o dividend yield. Então, esse é um ponto importante porque eu vejo muitas pessoas que compram fundo imobiliário apenas para acumular cotas. E aí, se a gente for parar para pensar, obviamente que esse é o objetivo, é você acumular cotas com o passar do tempo para você chegar lá na frente e ter uma quantidade de cotas suficiente que te gere uma renda passiva. Mas comprar por comprar ou comprar a qualquer preço, de fato não é a melhor estratégia. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de um tal de Magic Number, vocês já ouviram falar de um tal de gente que compra, faz filtro e seleciona os ativos por causa do dividendo que ele está pagando. Essa é a pior análise, por quê? Você não está importando com o preço. O Magic Number, o que é o Magic Number? Acho que vocês já ouviram falar. É você comprar uma determinada quantidade de cotas de um fundo imobiliário, que aquela quantidade de cotas, ao momento que você chega num determinado número de cotas, elas te geram rendimento suficiente para você comprar uma cota nova. Esse é o Magic Number que eles chamam, né? Ah, se o fundo, eu preciso comprar 100 cotas dele, para que os rendimentos dele me gerem dividendo para eu poder comprar a cota 101 sem precisar colocar dinheiro novo. Então o Magic Number nesse caso é 100. Então algumas pessoas insistem em ficar comprando cotas, não importa o preço, para chegar nesse bendito Magic Number. E às vezes compram cotas caras sem avaliar se aquele preço era um preço adequado ou não. E no final das contas você traz uma carteira que não vai te trazer o retorno que deveria trazer, porque você comprou num preço errado. E eu sempre gosto de falar, quem acho que me segue há mais tempo já ouviu eu falar essa frase que eu peguei do Barsi, que ela é fantástica. A grande diferença entre um bom ativo e um bom investimento é o preço que você paga. Voltando no exemplo do Magic Number, você tem um fundo imobiliário espetacular, que você é um melhor fundo imobiliário da bolsa. O melhor fundo imobiliário que você tem, falar, eu vou comprar cotas dele. Só que ele pode ser o melhor ativo, ou seja, o melhor fundo imobiliário, mas ele vai se transformar no melhor investimento se você pagar o preço certo. Então é muito importante que você defina qual é o seu preço, o preço que você está disposto a pagar. E aí, se você entende isso, se você acredita que o preço não importa, nem continua nesse vídeo, porque todos os próximos passos têm muito em função com isso, porque o preço que você vai pagar, ele está
diretamente relacionado a tudo que a gente vai ver depois, porque se você não está preocupado com o preço, não importa muito todas as regras, vocês vão entender, não importa muito os outros passos, porque você vai pagar aquele preço que está lá na tela. Entenderam? Então, sempre pensem nisso. Nunca usem essa Magic Number e nunca usem dividend yield. A gente vai falar mais sobre dividend yield daqui a pouco, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você tem que estabelecer um preço que você máximo que você pode comprar, e por mais que eu não goste de vender fundo imobiliário, você também pode ter um preço que, chegou nesse preço, meu amigo, eu vou vender. Por quê? E aí é um ponto que é importante. Amor, sentimento você tem pela sua família. Com o ativo, com o mercado financeiro, você tem que querer ganhar dinheiro. Então você não tem que ter sentimento por um fundo imobiliário ou por uma ação. Se ele chegou num preço muito alto, embora para fundo imobiliário, isso é particular do Eric, eu não gosto muito de vender. Mas pessoal, chega um momento, a gente chegou a ver aí, lembra lá o IRDM custando R$150, enquanto ele era para custar, o preço correto dele era por volta de 100. Então, às vezes, vale a pena você vender uma parte ou vender todo o ativo para realocar em um outro fundo imobiliário que vai te trazer mais retorno porque ele está mais barato, um preço melhor. Embora eu não seja muito favorável da venda, eu gosto de ter o ativo, e aí eu estou até me contradizendo um pouco na gente gostar, a questão é você acumular os ativos. Mas de fato, eu não vejo problema nenhum, embora eu não goste de vender, né? Eu não tenho essa questão de venda, mas isso é um negócio que eu tenho que mudar na minha jornada de investidor. Porque para ação eu nunca tive esse problema, mas para fundo imobiliário eu tenho uma certa trava para venda. Mas tem alguns fundos imobiliários que, dependendo do preço, é que a gente está vivendo um momento que é mais difícil nisso, porque tá todos os fundos caindo, mas na hora que tiver um solavanco, como a gente teve lá em 2019, pode ser que, de fato, os preços estejam tão exorbitantes que eu vá vender. Mas assim, é importante principalmente na questão de compra, porque na venda você pode ter lá, você já comprou o ativo muito bem e você está rendendo, você está recebendo os seus dividendos lá com base naquilo que você comprou. Só que o problema é quando você compra muito com preço muito alto, porque o retorno não vai ser o melhor retorno que você puder. Agora, se você não quiser vender, não tem problema. Essa é a questão. A grande questão do preço é na hora de comprar. Beleza? Então essa foi a primeira regra. Todo o ativo tem preço. Se você respeita isso e sabe que você precisa entender e conhecer o preço do ativo que você vai pagar, você pode continuar nesse vídeo. Beleza? Bom, e a segunda regra, o segundo passo é a diversificação. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, obviamente, acho que isso vale para qualquer assunto na vida, né? A diversificação, se a gente for analisar, é o único almoço grátis que a gente tem no mercado financeiro, porque a diversificação te protege de riscos. Por exemplo, a gente tem dois tipos de risco, né? O risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco não sistêmico é aquele que a diversificação vai mais te ajudar, que é aquele que está envolvido com um determinado segmento. Por exemplo, se a gente tem uma crise no petróleo, as ações que são de petroleiras são as que vão mais sofrer, mas banco não vai sofrer, não vai ter tanto problema. Então, se você tiver na sua carteira somente ação petrolífera de petroleiras, você vai ter um baque muito grande. Mas se você tiver uma petroleira e um banco, é só metade da sua carteira que pode ter problema. Então, a diversificação, eu gosto de usar muito um conceito que a diversificação é um exercício de humildade, é o exercício de que você reconhece que você não sabe tudo de nada. Quer dizer, você não sabe tudo de uma determinada classe de ativo. Porque se você sabe, existe obviamente o ciclo de competência, que você pode se expor a uma classe mais, em uma parte parcela maior, porque é aquilo que você domina. Mas a partir do momento que você diversifica, você mostra, inclusive para si mesmo, que o tanto que, mesmo que você domine aquele assunto, tem coisas que você não sabe e não vai ter condições de saber. E a partir do momento que você não vai saber tudo daquilo, você diversifica para que, se acontecer alguma coisa que você não estava prevendo, você está protegido do outro lado. E obviamente existe o risco sistêmico, que aí é aquele risco que a diversificação não vai te proteger tanto, porque é aquele risco onde vai cair tudo, que é o que a gente está vendo agora, mais ou menos, tudo caindo, ações caindo, fundos imobiliários caindo, foi o que a gente viu lá na pandemia, onde tudo caiu, e aí também a diversificação não vai te ajudar tanto, ela vai te proteger mais do risco sistêmico. E quando a gente está falando de fundo imobiliário,
Você precisa diversificar em quantidade de ativos. Você não pode ter um fundo imobiliário apenas. E eu não estou falando nem dentro do fundo, tá? De diversificação dos ativos do fundo imobiliário. Desculpa. Eu estou falando de diversificação na quantidade. Você, por exemplo, mas aí você pode falar, Eric, mas eu consigo comprar, eu consigo investir 100, R$ 200 por mês. Não tem problema. Você vai comprar no mês uma cota de um fundo, você pode no mês seguinte comprar outro fundo. O que eu não quero que você faça é fique comprando sempre do mesmo, porque aí você volta no primeiro. Porque a partir do momento que você vai ficar comprando só um fundo imobiliário, certamente em algum momento você vai comprar num preço que não deveria ter comprado. Então, primeiro, diversificando a quantidade de fundos, você consegue montar uma carteira que essa diversificação vai te proteger de um risco não sistêmico, por exemplo. Você teve que nem, por exemplo, a gente viu lá na pandemia, que todas as lajes corporativas, os prédios comerciais ficaram vazios porque todo mundo foi para casa, home office. Então, quem estava exposto somente a fundos de lajes dançou, sofreu. Mas quem tinha, por exemplo, na carteira uma parte em galpões logísticos se deu muito bem, porque o e-commerce bombou. Então, esse é um ponto. Primeira coisa, diversifique em setores, né? Que é seria um primeiro nível de camada. Você diversificar em setores. E aí, voltando naquilo que eu falei, Eric, mas eu não tenho dinheiro para comprar mais de um fundo por mês, eu vou comprar um, no mês seguinte eu compro outro. Beleza, mas antes, idealiza uma carteira. Eu quero ter uma carteira, eu já estudei o mercado, eu quero ter uma carteira com 10 fundos imobiliários. Então você já idealizou aquela carteira que você vai chegar lá na frente. A partir do momento que você idealizou, você percorre e erra. Porque, lembrando, o investimento, pessoal, primeiro, não tem que ser legal, não tem que ser divertido, é para ser chato mesmo. E você vai montando a sua carteira e é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, se todo mês você vai comprando uma cota desses 10 fundos, você enxerga qual que é aquele que está com a melhor oportunidade, você vai lá comprar ele até você chegar na sua alocação. Então, como eu estava falando, a diversificação ela é basicamente feita em duas camadas. A primeira camada é a camada setorial. O que isso significa? Você ter fundo de logística, você ter fundo de lajes corporativas, você ter fundo de shopping, você ter fundo de papel, de CRIs, você ter fundo de renda urbana. Então você acaba diversificando dentro dos setores e diminui o seu risco não sistêmico. De um determinado desse tipo de setor ser afetado, você está protegido tendo outros. E você pode ter também a segunda camada de diversificação, que é dentro da mesmo setor, você diversificar na parte, por exemplo, de você pega fundo de papel. Você tem fundo de papel, que é aquele high grade, que é aquele fundo que é mais conservador, que investe em dívida não tão arriscada, só que paga um pouco menos, você tem menor possibilidade de calote, e você tem aqueles mid risk, ou os próprios high yield, que são fundos um pouco mais arrojados, que investem em dívidas, mas que pagam mais, mas trazem risco maior. Embora, pessoal, eu particularmente, Eric, eu não gosto de fundo high yield, porque eu não consigo enxergar hoje um fundo que o retorno que ele vai te trazer compense o risco que você está tomando. Então a minha diversificação em questão de possibilidade de calote, eu começo no high grade e vou até o mid risk. Essa é a minha diversificação nesse tipo de coisa. Ou outra diversificação, você ter dentro de CRI fundos de papel, que tem fundos que são mais vinculados à inflação, ao IPCA, ou ativos mais vinculados ao CDI. Porque você vai ter momentos, como a gente já vivenciou, de inflação lá em cima, o CDI lá embaixo, então você vai ter fundos que são atrelados ao CDI, que vão pagar menos nesse momento, mas os de inflação estão pagando mais. Aí, como a inflação é mais alta, o CDI sobe para a inflação começar a cair depois, aí inverte o rendimento. Outro exemplo, fundos de lajes. Você pode ter uma diversificação, ter um fundo com lajes premium, ou seja, aquele fundo que só tem laje AAA, localização, as melhores localizações ali na Faria Lima, no Itaim, e tem um fundo de lajes que vai te expor a regiões mais secundárias. Por exemplo, Chucre Zaidan, que são Marginal Pinheiros, que são regiões secundárias. E qual que é a vantagem desse tipo de estratégia? No caso do fundo AAA,
de melhor localização, em tese você vai ter um menor rendimento, porque você tem valores muito altos de prédios, né? A compra por metro quadrado é muito alta e o valor que o prédio cobra, cobra do inquilino, não é suficientemente tão mais alto do que em outro local. Então, normalmente, o rendimento é um pouco mais baixo. Mas historicamente você vai sofrer menos com vacância, porque são boas localizações na história. Não estou falando de hoje, né, pessoal? Porque a gente tem alguns fundos que tem alguma vacância, mas historicamente os prédios melhores localizados são aqueles que vão ter menos vacância. Já os outros em regiões mais secundárias, em tese você vai conseguir cobrar um aluguel, vai ter um retorno maior, porque o prédio é um pouco menos valioso, então o que você tem de retorno sobre aquele ativo é maior, porém a chance de você ter vacância é um pouco maior. Então você acaba diversificando e tendo o melhor de todos os lados. Por isso que é importante você diversificar em setor também. Beleza, pessoal? Então esse foi o segundo passo. O terceiro passo, que eu acho que é um dos mais importantes, é o histórico. Você precisa conhecer e estudar o histórico tanto do fundo quanto o da gestora. E quando eu falo histórico, pessoal, obviamente que o histórico do fundo ele está muito atrelado ao histórico da gestora, de como ela trabalha. Obviamente que a gente pode ter uma gestora que tem um fundo apenas, ou ter diversos fundos, né? Então é importante que você conheça a história da gestora. E aí, como é que você pode avaliar se a gestora é boa ou não? Você vai pegar o histórico dela, pegar os relatórios gerenciais mais antigos, ler. Por isso que eu até brinco, inclusive na mentoria, na mentoria que eu faço, que inclusive o link está aqui embaixo, no final do vídeo eu vou falar sobre ela, que é a mentoria que eu tinha, agora eu só estou disponibilizando a parte gravada e eu ensino toda a minha estratégia de cálculo de preço, que volta lá no item 1. Eu comento que a avaliação para você entrar num fundo imobiliário, para você estudar, no mínimo uns 4 a 5 meses estudando aquele fundo, porque você vai precisar pegar o histórico para trás e ver, a partir do momento que você decidiu estudar, pelo menos alguns meses para ver se a gestora tem coerência naquilo que ela está falando. Uma das maneiras de você avaliar é a gestão ativa do portfólio. E quando eu falo gestão ativa, você vê que a gestora ela comprou um ativo, e depois de um tempo ela vendeu esse ativo e colocou lucro no bolso do cotista, ou simplesmente ela fica fazendo emissão, não faz giro de carteira, fica fazendo emissão e só vai aumentando o patrimônio do fundo, porque aumentando o patrimônio do fundo ela está aumentando a taxa dela, que ela vai receber de administração. Então, ela não faz uma gestão ativa do portfólio. Mas também tem que tomar um certo cuidado com a gestão tão ativa, porque tem alguns fundos que cobram taxa de performance. Então, se o fundo fica girando muito a carteira, tendo muito lucro, vendendo imóvel, vendendo os ativos, ela vai trazendo taxa de performance para ela também. Então, é importante que você avalie. Por quê, pessoal? Quando a gente está falando de uma venda, e acho que esse ponto é muito importante, que as pessoas acabam negligenciando isso, que é a eficiência tributária na venda de um ativo. Porque se você vende uma cota de um fundo imobiliário, você vender uma cota de fundo imobiliário, você vai pagar imposto 20% sobre o lucro dessa cota. Se você compra um imóvel físico e vende, você vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Já no caso de fundo imobiliário, quando a gestora vende um imóvel e apura o lucro, você recebe esse lucro como rendimento. Você não está recebendo como ganho de capital. Então você não paga imposto. Por isso que quando a gestora trabalha bem essa questão de giro, você agrega valor para você, porque você acaba tendo uma eficiência tributária, porque você está tendo um ganho de capital na venda do ativo, só que como você não recebe como ganho de capital, você recebe como rendimento, você não paga imposto. Então é muito importante que você veja como que a gestora trabalha. Outro ponto, emissão. Você tem que estudar a emissão. Para quem viu os vídeos de top 3, top 5 que eu falei, quando você avalia a gestora, você avalia como é que ela faz emissão,
se ela faz muita emissão uma atrás da outra, se os custos da emissão, quem é que paga o custo. Normalmente o correto é o investidor pagar o custo no preço, não o fundo pagar, ou o melhor dos mundos, a gestora pagar, como o próprio FHI faz, e mostrando que é a gestora que paga os custos. Então a gente tem que avaliar custo, se o custo está muito alto ou não, se a gestão faz emissão abaixo do valor patrimonial, e aqui é uma discussão tremenda, né? Porque obviamente que dependendo da situação, uma emissão abaixo do valor patrimonial ela é justificável. Quem viu embora tenha algumas pessoas que falem que emissão abaixo do valor patrimonial não tem justificativa, mas, por exemplo, vocês viram o vídeo, quem não viu o vídeo de alavancagem, veja, inclusive eu vou falar sobre alavancagem daqui a pouco. Quando você tem um imóvel alavancado, você acaba tendo um dividendo inflado. E o dividendo inflado é bom para você naquele momento, só que em algum momento o fundo vai ter que pagar aquela alavancagem. E se no momento ele tiver que fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, você, cotista, tinha que ter sabido desse risco quando você investiu num fundo alavancado. Então, tomem muito cuidado com essa questão, mas obviamente que é sempre preferível não se fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Outro ponto é o que eu falei para vocês, a alavancagem, tem que ver quando ela foi feita, essa alavancagem. Por exemplo, você vai lá, hoje nós estamos com hoje o nosso IPCA está em IPCA mais 6. Aí você vai ver lá no relatório gerencial, o fundo fez uma alavancagem de IPCA mais 7,5. Beleza, é um spread interessante. Porque normalmente você não vai pegar uma dívida do mesma taxa do Tesouro, tem sempre um prêmiozinho de risco, mas 1%, 1,5% tá tranquilo. Acontece que essa dívida é longa. Aí, o que vai acontecer? Lá na frente, a taxa de juros cai começa a cair, a economia começa a melhorar, e o título público ele começa a ser negociado IPCA mais 4. Aí você abre o relatório e vê lá que a dívida é IPCA mais 8 ou 7,5. Aí você fala, pô, que besteira essa alavancagem foi feita. Aí você tem que olhar, quando que foi feita essa alavancagem? Como que era a taxa de juros na época que a alavancagem foi feita? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se de fato a alavancagem foi feita num momento onde a taxa de juros era alta, ela vai ser alta. E a alavancagem, a dívida que foi feita numa baixa de juros como o título público, ela travou ali. Tá? Então, esse é um ponto também. Então, pessoal, é muito importante vocês avaliarem a gestora, beleza? Quarta regra, avaliar o cenário macro. Isso eu acho que as pessoas acabam não olhando muito para isso, porque por isso que eu falo para vocês a questão do preço, né? Que quem não olha preço, quem fala que preço não importa, não tá pouco se lixando por que tá acontecendo, porque ele vai comprar o preço que ele vai pagar aquele preço que tá ali e não importa. Mas é importante que você avalie o cenário macro, porque você pode aproveitar oportunidades muito interessantes. Quer ver um exemplo? Você pega, por exemplo, um fundo que seja atrelado à inflação. Você pega o Boletim Focus, embora o Boletim Focus ele quase nunca acerte, mas você pega as perspectivas de inflação do mercado, que a tendência é que a inflação caia nos próximos meses. Então você já sabe que ao comprar aquele fundo naquele momento, embora você possa pagar o preço correto nele nesse momento, você sabe que, como a receita dele é vinculada ao IPCA, você vai... em tese, você vai, e o que acontece na maioria dos casos, você vai ter uma redução dos rendimentos lá na frente, porque a inflação vai cair. E aí, nesse momento, você vai falar que o rendimento caiu, e aí eu tenho certeza que você não é como a grande maioria que vai sair vendendo porque o rendimento caiu, que é o que acontece, mas como a grande maioria faz isso, o que acontece com o preço da cota? Cai. É nesse momento que você já avaliou o cenário do mercado, você já entendeu que isso ia acontecer, é o momento que você pode comprar mais. Eu vou aumentar minha posição, porque eu já sabia que a cota ia cair, e aí, por causa da inflação, e agora é o momento de eu reforçar mais esse fundo, porque eu sei que a inflação vai voltar a aumentar. Outro ponto que é o que a gente está vivendo nesse momento, que são as taxas de juros longas, altíssimas. A gente pegou nesses dias aí IPCA mais 6,7, coisa absurda, chegando a quase 7. E isso pressiona as cotas lá para baixo dos fundos imobiliários. E aí a gente tem fundo imobiliário com uma qualidade, comprando imóvel adoidado, a gente está vendo praticamente todos os fundos comprando imóvel, crescendo, só que a cota está lá embaixo. Então, você entendendo o cenário macro, você pode usar isso
a seu favor e não contra você. Porque o que tem acontecido é a grande maioria das pessoas saindo de fundo imobiliário e indo para renda fixa. Embora a renda fixa, o tesouro nessa seja tentador, mas a gente tem que ser contra-intuitivo. Porque quando o mercado está ruim, é nesse momento que a gente tem que aproveitar as oportunidades. E sempre lembrando daquela frase do Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É no momento de estresse, de crise, que é o que você tem que comprar. É vender lenço para quem está chorando. Então, atente-se ao cenário macro, beleza? Regra número 5.5. Localização. Isso aqui vale basicamente para fundo de tijolo. Pessoal, a localização, se a gente for falar de importância para fundo de tijolo, eu falaria que o primeiro é localização, o segundo é localização e o terceiro item é localização. A localização, ela é o principal fator. E aí você vai falar: Eric, não é o dividend yield, não é quanto o fundo paga, não, é a localização. Porque quando você investe em um fundo imobiliário, você está investindo em um ativo imobiliário. E você não está investindo em quem está alugando, você está investindo no prédio, no galpão logístico, você está comprando esse imóvel. Se ele é bem localizado, obviamente que a chance dele ser locado é muito mais fácil, muito melhor. Existe uma frase, pessoal, que é melhor um imóvel bom vazio do que um ruim alugado. Por quê? O ruim alugado, em algum momento ele vai ficar vazio, porque o contrato vai acabar. Será que vai ser tão fácil alugar assim de novo? Já um imóvel bom, vazio, em questão de tempo ele vai ser alugado, é coisa rápida. Então, localização é super importante. E você pode ter localizações, por exemplo, algumas regiões que são boas localizações para um determinado segmento e são ruins para outros. Por exemplo, você pega centro da cidade de São Paulo. É o melhor local ali, na verdade não o centro, ali aquela região do Itaim, região da Faria Lima, é a melhor localização para lajes, mas nunca para galpão logístico. Por mais que você tenha próximo do centro comercial, você não vai colocar um galpão logístico no meio da Paulista. Agora, você pega, por exemplo, no raio 30 de São Paulo, raio 60 de São Paulo, aquela região de Cajamar ali, é a melhor localização para galpão logístico. Quer ver outro exemplo? Região de Alphaville, Santana do Parnaíba, aquela região ali. Que inclusive tem alguns fundos que tem lajes comerciais ali. Não é a melhor localização para lajes, mas para galpão logístico é uma localização excelente, porque você está perto de rodovias que dão acesso a São Paulo. Então, a localização, pessoal, ela é muito importante. Eu quero contar um negocinho para vocês aqui que é interessante. Eu já estudei um caso onde um galpão logístico foi instalado de um lado da rodovia, que o maior movimento dessa para chegar lá teria que pagar pedágio. Se ele fosse instalado do outro lado da rodovia, ele não teria esse custo. Olha só que interessante, uma simples mudança de lado de rodovia, obviamente que ter o outro lado da rodovia teria que ter disponibilidade, né? Mas a questão é, simplesmente o outro lado da rodovia já traria muito menos gasto em termos de logística por causa do pedágio. É bem interessante para vocês verem como que a localização ela é um fator importante. A próxima regra, a sexta regra, é o preço sobre valor patrimonial para fundo de papel e FOF. Para os fundos de fundos. Obviamente, pessoal, eu não vou entrar no detalhe aqui desse indicador, tem um monte de vídeo meu aqui no canal que eu explico isso, mas a grande questão é a seguinte: tanto para fundo de papel quanto para FOF, não é interessante você comprar com ágio, ou seja, comprar ele acima de de preço sobre valor patrimonial. Só lembrando o que é o preço sobre valor patrimonial. É o preço que o fundo está sendo negociado no mercado pelo quanto que ele vale. Pelo preço de quanto que ele vale da avaliação dos ativos que tem lá dentro, a avaliação contábil. No caso de fundo de papel, é basicamente quanto que ele tem de dívida lá dentro, e um fundo de fundos é quantos fundos valem os fundos valem no mercado. Então significa que se você comprar essa relação do preço do mercado pelo preço que ele vale acima de 1, significa que você está pagando mais caro do que o que tem lá dentro vale. E se você estiver pagando com deságio, ou seja, o preço, a parte de cima da fração, que é o preço do mercado, estiver abaixo do preço que ele vale, você está pagando com deságio ou com desconto. O que é importante dessa avaliação é que existe uma chamada assimetria de risco negativa, ou seja, uma assimetria ruim. Na verdade, a assimetria não deixa de ser ruim, né? Mas é uma assimetria de risco da ruína. O que significa isso?
Quando você tem o preço sobre VP acima de 1, é batata e é comprovado que o fundo está sendo negociado mais caro do que ele vale. Isso é fato, tá? Não tem outro argumento. Se ele está sendo negociado com P sobre VP 1.1, 1.2, significa que ele está sendo negociado 10, 20% a mais do que ele vale, tanto um quanto o outro. Agora, principalmente para o fundo de papel, isso não para fundo de fundos, tá? Mas para fundo de papel, quando você está comprando ele abaixo do que ele vale, por exemplo, se você estiver comprando por um deságio de 5%, ou seja, um P sobre VP de 0,95, talvez você esteja pagando mais barato mesmo. Mas se ele tiver mais baixo do que isso, se ele tiver com P sobre VP 0,9, 0,8, não necessariamente vai ser um bom negócio, porque essa queda pode ser referente ao que tem lá dentro. Há problemas com as dívidas que estão lá dentro. Dívidas que podem ter se tornado inadimplentes, fazendo com que o ativo seja marcado a zero, a dívida seja marcada a zero. E por que eu falo de assimetria de risco de ruína? Por quê? Quando você tem um imóvel que deixa de pagar o aluguel, ele se torna inadimplente, mas você continua tendo o ativo, você continua tendo o prédio. Já no caso de uma dívida, se essa dívida deixa de ser paga, você perde o principal também. Porque o principal está sendo pago junto com a dívida, junto com os juros e a correção. Então, por isso que eu falo o seguinte, quando você está comprando um fundo de papel que esteja negociado com muito deságio, você tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que ele não esteja barato, e sim que as dívidas dele estão com problema. A gente vê muitos casos aí, DEVA 11, HCTR, com P sobre VP de 0,4, 0,3. Será que ele está com tanto desconto assim? Não, é porque tem um monte de dívida lá dentro que foi embora. Ou seja, o seu valor principal foi embora. Por isso que eu falo que, para vocês tomarem cuidado, com P sobre VP muito menor do que 1, ou menos que 10% de deságio, já tomem cuidado, com fundo de papel principalmente, porque você corre o risco de ter essa assimetria de risco. Porque, no caso, como eu falei, no caso de fundo de tijolo, se parou de pagar aluguel, o ativo é seu ainda, você continua com o prédio lá. Já no caso de uma dívida, se o devedor para de pagar as parcelas, o seu principal também vai embora, porque ele não está sendo pago. Entenderam? Então, tome muito cuidado com isso, beleza? Bom, sétima regra, a gente já está chegando no final. Sétima regra, alavancagem. E aqui, pessoal, eu já falei um pouquinho de alavancagem lá em cima. Tem 2 vídeos aqui no meu canal, são espetaculares, procurem, são de 2 domingos aí que eu fiz, que é alavancagem em fundo de tijolo, alavancagem em fundo de papel. É muito importante, porque a alavancagem, ela diz muito sobre a gestão, como eu falei lá em cima. Você pode ter alavancagens muito ruins, e alavancagens boas. E vocês podem ter visto o vídeo que eu gravei recentemente aí do Gari 11, com uma venda que o fundo teve um retorno de mais de 100% porque a operação estava alavancada. Então foi uma boa alavancagem que trouxe retorno. Agora, e aí a importância, o que é o termo alavancar? Alavancar é você potencializar. Só que a questão é a seguinte, você potencializa o que é bom e potencializa o que é ruim também. Então o que era ruim pode ficar muito pior. E o que era bom pode ficar muito melhor. Então, alavancagem, vocês têm que, pessoal, abrir o relatório gerencial antes de investir em qualquer fundo imobiliário. Vá ver a situação da alavancagem, ver como é que são as alavancagens, ver quando a gente fala, por exemplo, de fundo de papel. Veja como é. Em fundo de papel, normalmente a alavancagem é menor do que fundo de tijolo. Mas no caso de fundo de papel, veja se não tem descasamento, por exemplo, o que aconteceu com o CPTS. Descasamento entre a alavancagem que é vinculada ao CDI e a receita do fundo é o IPCA. Então, no momento que você tem o IPCA baixo e o CDI alto, você tem um descasamento de receita e o que você paga. Já no fundo de tijolo, você tem que avaliar se tem carência, quando que começa a amortizar, porque na verdade, pessoal, quando a gente está falando de pagamento de alavancagem em fundo de tijolo, o fundo, a alavancagem é paga, são 3 componentes da alavancagem quando você paga a parcela do empréstimo. É o principal, os juros e a correção monetária. Juros e correção monetária, elas saem do resultado do fundo, ou seja, todos os meses, quando o fundo recebe os aluguéis, uma parte desses aluguéis vão para pagar a despesa financeira. Despesa financeira são juros e correção. Já a amortização
o fundo não pode usar a receita que o fundo recebe para pagar. Por quê? A amortização é valor principal. Então você só pode usar ou venda de imóvel ou emissão, ou dinheiro novo, a não ser que o fundo faça uma assembleia que autorize o fundo a reduzir dividendo, porque ele vai ter que pagar menos do que os 95% para poder pagar a alavancagem. Então vejam como é que é o período de amortização da dívida, se tem carência, se o fundo tem caixa suficiente para pagar essa amortização. Isso está tudo lá na parte de alavancagem. Então vejam isso. Pessoal, e por fim, e não mais importante, e deveria ser o último mesmo, é o dividendo. Pessoal, eu deixei por último o dividendo porque o dividendo, ele é, como a gente pode falar, o principal indicador e o principal requisito que as pessoas, a grande maioria, usa para comprar um fundo imobiliário e não deveria ser. Porque as pessoas não entendem a origem do dividend yield. Isso eu sempre falo. O dividend yield, pessoal, ele é uma consequência do que a gestão fez, do trabalho que a gestão vem fazendo. Ele nunca deve ser o fator utilizado para você entrar no fundo imobiliário. E quando eu falo isso, você precisa seguir. Se você seguir isso, acho que 50% das coisas que eu falei aqui, você já vai estar muito bem encaminhado para montar a sua carteira de fundo imobiliário. Porque você precisa saber se o dividendo que... Aí você pega dois fundos similares, dois fundos de logística, com galpões muito similares, você viu lá no relatório que são muito parecidos. Um pagando 10% e outro pagando 8%. Qual que é a sua primeira reação? Eu vou investir no que está pagando mais. Só que aí você vai olhar, esse fundo que está pagando mais, ele está pagando mais porque ele vendeu um galpão, que é um dividendo, que é um recurso não recorrente, ou seja, não faz parte da operação de um fundo que é alugar, receber, ele vendeu um imóvel. Lembrando, pessoal, por que não faz parte? Porque um fundo que gera renda, ele compra um imóvel e aluga. Se ele vender esse imóvel, ele perde o aluguel. Então, pode ser que tenha, obviamente, como eu falei lá no início, na gestão, na questão de gestão ativa, tem alguns momentos é importante que o fundo faça uma reciclagem de portfólio. E ele pode ter recebido, vendido um valor com um lucro muito grande, e esse lucro está abastecendo esse dividendo, fazendo com que ele seja maior, 10%, por exemplo. Só que esse dividendo vai acabar, esse recorrente vai acabar, e aí você vai ver, aí quando na hora que ele acabar, a cota vai cair, você vai ficar no prejuízo no preço que você pagou na cota. Outro exemplo, a alavancagem. Você tem um fundo, dois fundos similares, um comprou um imóvel à vista, o outro comprou parcelado, ou comprou alavancado. Ele usou menos dinheiro dele e mais dinheiro de terceiro. Então, em tese, e esses dois fundos podem estar pagando o mesmo dividendo. Só que esse aqui vai manter os dividendos e esse aqui, um momento, ele vai ter que pagar a dívida. E na hora que ele for pagar a dívida, o dividendo dele vai cair. Ou às vezes o dividendo está alto, você escolhe ele, só que aí na hora que ele terminar de pagar a dívida, o dividendo cai. Então, sempre olhem a origem do dividendo. Tem que tomar muito cuidado com isso e por isso que eu falo para vocês nunca investirem em um fundo imobiliário devido à alavancagem. Beleza, pessoal? Então, esses são os 8 regras, os 8 passos. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é muita informação. E eu tenho certeza que se você seguir essas regras, eu tenho certeza que você vai conseguir montar uma carteira muito boa, uma carteira que vai te proteger de riscos desnecessários. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, mentoria. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês da minha mentoria. Eu mudei um pouco o formato dessa mentoria. Agora, não tem mais as aulas ao vivo, somente o conteúdo gravado. Porém, o preço está pela metade agora. A gente tem uma comunidade que eu criei para vocês, está lá na primeira aula, onde eu vou tirar dúvidas de vocês. Mas é basicamente o conteúdo gravado com todo o conteúdo de tudo que eu passei nas mentorias, de todo o conteúdo, as planilhas, como que calcula preço. E até eu já recebi alguns feedbacks de alunos que entraram nesse novo modelo, que estão adorando, porque é muito conteúdo. Então, se você tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.